Hoje eu tô de frente com o maior fenômeno da música gospel no Brasil. A Aline Barros já vendeu mais de 7 milhões de discos e venceu 4 vezes o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Cristã. Carioca, a Aline começou a cantar aos 5 anos em igrejas. No início da década de 1990, com 17 anos, ela lançou o primeiro disco de seus todos premiados. Formada em Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Aline é casada com o ex-jogador de futebol Gilmar Santos e tem 2 filhos, Nicolas e Maria Caterine. O estilo musical de Aline Barros inclui desde baladas pop até canções com levada de rhythm and blues. Aline, você gravou seu primeiro disco quando tinha 17 anos. Como? Como é que se dá isso? Como é que é a tua história com a música? Bom, Gabi, primeiramente eu quero dizer da minha alegria de poder estar aqui. Eu é que tenho que agradecer. Nossa, você abriu um espaço na sua agenda coisa para estar aqui. boa, Muito obrigada. muito bom poder estar aqui com você e repartir um pouquinho com as pessoas um pouco da minha história, né? Eu, como você falou, eu gravei meu primeiro trabalho com 16 para 17 anos. E a música na minha vida, como tudo que eu sempre faço, né, e reconheço, né, o dom que tenho vem de Deus. A música começou primeiro como um presente, um dom, uma dádiva de Deus. Mas só você na sua família ou você tem gente de música na família? Tenho, meu pai. Meu pai é uma pessoa assim que eu amo, que investiu na minha vida, me ensinou e tem me ensinado até hoje princípios, valores, e a música é algo assim muito forte dentro da nossa casa, né? Porque corre nas veias da nossa família a música. Meu avô era músico, meu pai, músico. E desde muito novinha, com 2 anos de idade, meu pai pegava o violão e chegava em casa e começava a tocar aquelas cantigas de criança. Você tem essa remota memória, a memória mais remota da sua vida? Você sabe qual é? Ela é ligada à música ou depois vem uma lembrança da música? Não, eu comecei, acho que meus pais, né, sempre falam, a Aline começou, acho que antes de falar ela já cantava, né? E a música eu comecei muito cedo, 2 anos de idade eu tinha. Essa é, na sua vida, a sua lembrança mais remota? Tem gente que se lembra de cena do berço, assim. Você se lembra de quê? Não, eu me lembro de momentos incríveis que passei com meu pai. Um deles, quando eu tinha 5 aninhos de idade, onde eu fui convidada para cantar num casamento. E eu ali, naquela ansiedade, nunca mais eu vou esquecer das palavras que meu pai me falou naquele dia, que até hoje ecoam assim na minha mente, no meu coração, né, em que eu estava assim, era uma criança, né? Na verdade, tudo acontecia como se fosse uma grande brincadeira para mim. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu me lembro de um pouquinho antes de eu subir no altar para cantar uma música muito linda, com uma letra muito grande, né? Eu me lembro do meu pai falando: filha, não se preocupe. Não se preocupe com quem vai estar ali, com os homens, não se preocupe com nada disso. Cante e cante para Deus. Se preocupe em fazer o melhor para Jesus. E ali naquela hora eu senti assim algo tão gostoso. Acho que é bom quando a gente recebe uma palavra assim, um conselho, você se sente amparada, abraçada. E eu entrei, acho que mais segura ali naquele dia, naquele casamento. Então isso é uma das lembranças assim remotas que eu tenho de uma experiência que eu vivi com meu pai e que até hoje eu carrego isso dentro de mim. E esses conselhos hoje eu também passo para os meus filhos. Qual é o papel da sua mãe na sua vida? Até agora você só falou do seu pai. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é linda por dentro e linda por fora. Minha mãe, ela em tudo é aquela mulher forte que fica sempre na retaguarda, né? Enfim, buscando estar ali para ajudar, para fazer as coisas darem certo, né? Com uma oração, com uma palavra de força. Qual a profissão dos seus pais? Meus pais, bom, meu pai foi músico, depois de músico ele chegou a ter uma empresa de transporte, enfim, depois, com o passar do tempo, ele se envolveu, então, com a música dentro da igreja, e então
as coisas foram mudando, foram tomando um direcionamento diferente. Eu gravando depois do meu primeiro trabalho, surgiu a ideia de se abrir, então, uma gravadora, que foi a AB Records. Ela, até uma determinada fase da minha vida, meu pai trabalhou em função dos CDs, de lançar trabalhos, de fazer as coisas acontecerem. Depois disso, eu fui para uma outra gravadora, que hoje é a minha atual gravadora, que é a MK. Mas o meu pai é detentor de todos os meus CDs até a chegada do Som de Adoradores. A partir do Som de Adoradores, a Aline é da MK Music, Entendi. que hoje é a minha gravadora atual. Você foi fazer biologia depois de já ter se lançado como cantora. Por quê? Na realidade, as coisas aconteceram meio que paralelo, sabe, Gabi? Quando eu me dei conta da música na minha vida, de gravar um trabalho, eu já estava prestes a começar a minha faculdade, já tinha prestado vestibular e tudo tinha passado. Você escolheu biologia marinha por quê? Sempre fui apaixonada pela vida. Continua? Continuo apaixonada, mas eu não tive oportunidade, fiz a minha monografia com uma professora muito linda, muito agradável, eu lembro dela até hoje, a professora Yossi, que me ajudou, né, a desenvolver a minha monografia sobre algas da costa brasileira, e foi muito interessante, foi muito legal. Mas não tive oportunidade de profissionalmente trabalhar com isso, até porque a minha vida foi sendo direcionada e foi caminhando para um outro lugar, por um outro caminho, que não era o caminho que, de repente, eu imaginava, mas o caminho que Deus tinha traçado para a minha vida, que era levar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, através da canção, através da música, através da voz, né, do talento que Ele mesmo tinha colocado dentro de mim. Você fala religiosamente, não é? E eu entendo isso. Toda a sua fala, desde a hora que você sentou aqui, tem o tom do ministério, da igreja mesmo. Desde quando a sua família, os seus pais eram da igreja, os pais dos seus pais, desde quando existe a igreja na sua vida? Desde que eu me entendo por gente. Eu cresci dentro da igreja. Esse tom, né, essa coisa que você está tentando definir aqui, eu acho que é a linguagem do amor, eu acho que é a linguagem de você ser apaixonada por aquilo que você faz, por servir a um Deus que você reconhece quem Ele é na tua vida, para que você está aqui, o porquê você nasceu. Então, tudo isso traduz esse tom de voz, essa paixão, essa alegria. Não é o tom isso. de voz. O tom de voz é perfeito, imagine, você tem a linguagem, caixa, a linguagem. É isso. Mas aí. É exatamente isso, é você essa linguagem. Você cantava na igreja pequenininha. Pequenininha. Canta pra mim, o que você cantava na igreja? Um pedacinho desse tamanho, uma frase musical. Eu cantava muito um Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e anda nos seus caminhos. E era uma música grande, muito grande. Enfim, tinham outras canções. Você tem uma voz belíssima. Você cuida dela, você trata, você fez cursos, você aperfeiçoou essa voz ou não? Em tudo a gente tem que se aperfeiçoar, né? Hoje, eu entendo, tive que aprender a cuidar da minha voz de uma forma assim, muito especial. Porque eu vivi um problema na minha vida. Logo depois que eu tive o Nicolas, eu fiquei com 5% de voz. Nunca fiz aula de canto, nunca fiz nada. Mas por quê? Porque eu tive uma fenda muito séria nas pregas vocais. Muito séria mesmo. E eu... Atribuída a quê? O que foi? O esforço que foi feito... No parto? Por conta da vida que eu levava, de viagens, e canta aqui, canta lá. Então, você usando a sua voz, num momento em que o seu corpo está sofrendo transformações, né, os hormônios estão alterados, enfim, tudo na sua vida muda. O seu corpo muda em função daquilo que está sendo gerado dentro de você. Então, altera um pouco mesmo. E se você não tiver um certo cuidado, um cuidado de usar a voz corretamente, fazer alguns exercícios, beber água até mais do que você costuma beber, né? Que a água é essencial, é fundamental para quem canta.
Então, se você não tiver esse certo cuidado, realmente a voz vai para o espaço. E eu, nesse momento, assim, foi um momento muito difícil, Gabi, porque é como se tivessem tirado do chão de mim. Quantos anos faz isso? Hoje o Nicolas está com 9 anos. Você não tem cara de mãe de filho de 9 anos. Ah, obrigada. Eu tenho um filho de 9 anos que já está um rapazinho. E que canta? Ele não canta. Até os 5 anos de idade, o Nicolas, ele era envolvido com música. Quando eu saía para cantar, eu levava ele ficava lá fazendo as graças dele no palco. Hoje eu perdi. Hoje eu perdi, literalmente perdi pra bola, pro futebol. Jura? Meu marido tá que tá, todo sorridente. Vocês se conheceram pela igreja ou em outra situação? Não, nos conhecemos no Rio de Janeiro, num evento que foi feito para jovens. Ele foi ali para contar um pouco da história dele, da vida dele, da conquista como campeão mundial pelo São Paulo e testemunhar de Jesus na vida dele, a diferença que Jesus faz na vida do homem, né? Em pleno auge, em pleno sucesso. E eu estava ali para cantar, nos conhecemos ali e foi algo assim muito lindo. Amor à primeira vista. Acredito que sim, o Gilmar, ele conseguiu me conquistar pelo sorriso dele. Eu me lembro, nunca mais eu vou esquecer o sorriso. Como é que era? Do Qual Gilmar. era a diferença? É um sorriso cativante. O Gilmar, ele cativa, ele consegue trazer as pessoas para perto, sabe? Ele atrai de uma forma assim muito linda e muito especial. E, enfim, foi um momento assim muito único assim pra gente. E depois disso tivemos um período onde a gente pôde se conhecer. Gilmar morava em São Paulo, eu no Rio de Janeiro. Pergunta indiscretíssima. Você não fez sexo até se casar, como prega a sua religião? Não. Ou como prega parte da sua religião? Esse é um ponto que você tocou e eu, sem reservas, eu posso dizer, sem vergonha, porque não tenho do que me envergonhar, sabe? Falo isso porque isso para mim foi base, foi construir algo dentro de um relacionamento, a gente saber conduzir, construir para que amanhã eu pudesse ter uma solidez até maior no meu casamento, no meu relacionamento, né? Hoje somos casados há 12 anos e fiz exatamente como a palavra de Deus me ensina, me guardei, me preservei. E quando chegou, então, no dia do nosso casamento, então, quando nós podemos, então, nos conhecer de fato, né, plenamente. E foi uma das coisas, assim, que eu mais me orgulho, né, de falar, porque ele soube me respeitar e eu soube respeitar o Gilmar. E hoje existe E ele também se guardou nesse período? Também se guardou. E hoje existe uma solidez no nosso relacionamento, um respeito no nosso relacionamento. E parte disso você atribui a... Tudo por conta de quê? Por conta da gente respeitar um ao outro, respeitar valores, respeitar princípios. Me lembro que meu pai, né, falava assim para o Gilmar... olha, você tem que chegar aqui com a minha filha 9 horas, hein? E 10 para as 9, o Gilmar estava lá em casa comigo, sabe? Nunca deu assim motivo, a gente sempre soube honrar meu pai, minha mãe, os valores e, acima de tudo, honrar Deus, né, conforme os ensinamentos da palavra. E isso me fez ter hoje a família que tenho, um presente de Deus para mim. Muito bom! Que bom mesmo, parabéns. Eu vou fazer um intervalo, tá terminando o primeiro bloco, de frente com a belezura da Aline Barros. Ela tá aqui, belezura, e aqui também. Olha que lindo. Esse é o mais recente CD. Esse é o Extraordinário Amor de Deus. Esse é o presente que eu lhe falei, que nós demos pro meu pai. Inclusive, eu quero agradecer a MK Music por me ceder como artista exclusiva deles e poder presentear o meu pai. Esse trabalho saiu pela AB Records em parceria com a Sony. E Aline Barros e Companhia 3. Esse é lindo, muito lindo, É para as crianças, muito fofo. Também é um trabalho muito especial. Espera aí que nós vamos fazer aqui um intervalo e daqui a pouquinho eu continuo de frente com a Aline Barros. Até já. Estamos de volta de frente com a cantora de gospel, Aline Barros. Aline, falamos tanto do seu filho que precisamos falar, nem que seja isso, da sua
Da minha princesa. Da sua princesa de 10 meses, ela chora melodiosamente ou não? Eu já consigo ver a Maria Caterine cantando as mais lindas canções. Você tem tempo para ser mãe? Tenho. Mesmo? Difícil acreditar, mas tenho. Você viaja muito? Viajo muito. É uma vida de muitos compromissos, né? Mas a gente sempre encontra tempo para aquilo que é valioso para nós, para aquilo que é... Você faz quantos shows por semana? Geralmente 3, quinta, sexta e sábado. Domingo eu estou na igreja. Domingo não. Quando você diz estou na igreja, você está com a família toda? Sim. Inclusive seus filhos? Sim. Sim? Toda a minha família. Bom, mas o dia inteiro na igreja? Não, nós temos cultos pela manhã e temos cultos à noite na Comunidade Internacional da Zona Sul. Mas você, quando diz eu estou na igreja, você está para assistir ou você canta no culto? Para servir a igreja. E como que a gente pode servir a igreja? Posso servir a igreja de várias formas, servindo com o dom que Deus me deu, né? Hoje a gente tem uma equipe muito boa de louvor, de música, né? Onde a gente prepara o povo para depois vir com uma palavra que vai injetar fé no coração do ser humano. E a gente... Quando você diz prepara o povo, prepara com a música, com envolvimento, é isso? Com aquele ambiente gostoso de levar o povo, independente das circunstâncias. Se você está vivendo um tempo bom na sua vida, um tempo ruim, você está ali, você entende que Deus, em meio às tribulações, às dificuldades da vida, Ele é Senhor e Ele vai te dar o suprimento, o livramento que você precisa. Então adora, descansa, confia. E logo depois a gente tem a palavra que vai injetar essa fé no teu coração para você passar aquela semana toda refletindo naquilo que se falou. Ô Aline, o mercado de música gospel é um dos que mais crescem no Brasil. Qual é a importância da música na sua vida cotidiana? Agora eu estou tirando do profissional. Eu fico imaginando como pode ser. Você hoje é uma fazedora de fortunas. A verdade é essa. Você é uma premiada, vende loucamente. Para manter isso, eu imagino que você tenha que se dedicar quanto tempo fora dos shows à música, ao seu trabalho? A música é parte da minha vida, né? Não tem um tempo específico. A gente respira música, vive música. A nossa vida é uma canção. A nossa vida de quem? A minha vida, eu digo. E a do seu marido? Como é que seu marido entra nesse quadro? O Gilmar hoje, ele foi jogador durante muito tempo. Hoje nós somos pastores, né? Tem 4 anos que somos pastores, nos dedicamos a isso. Você, para chegar a ser pastor, tem uma formação para isso ou não? Existe uma formação? Você recebe uma licença para ser pastor? Como é que se dá isso? Existe, na realidade, o título ele não é imposto, ele é conquistado, sabe, Gabi? Então, existe um reconhecimento. Antes da gente ser pastor, a gente já é reconhecido pelas pessoas como pastor, porque existe palavra, existe vida com Deus, existe esse reconhecimento. E com o crescimento também da igreja, a gente acaba crescendo junto também. Uma vez eu ouvi isso da minha pastora, ela falou assim: Aline, olha, vocês são fruto do crescimento da igreja. Então, se a igreja está crescendo, vocês também estão crescendo, a vida de vocês está crescendo. E eu assimilei aquilo, e hoje a gente tem essa possibilidade essa facilidade de chegar, de falar, pregar, de levar agora, essa mensagem de uma forma muito linda. Voltando à música, a sua música a música gospel é sempre sobre fé e religião ou não necessariamente? A música gospel é a música que fala do evangelho, né? Então você não prega a religião, você prega a verdade da palavra. Então a música fala sobre a verdade, sobre todas as verdades. Fala sobre sexualidade, por exemplo. Você encontra na Bíblia a resposta para todas as coisas. Se você lê a Bíblia sem preconceito. Então você vai encontrar resposta para tudo que você precisa, para todas as interrogações do ser humano. E você pode cantar. Eu, por exemplo, gravei canções que falam de um amor,
de um amor entre duas pessoas, né? Música romântica, vamos dizer assim. Isso. Né? Um amor puro, um amor verdadeiro, um amor genuíno, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é clara. Por exemplo, canta um pedacinho. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de ti. E com um beijo e com amor, entreguei meu coração, me apaixonei. Ah, música romanticíssima. Sim, são músicas lindas que falam de um amor genuíno, de um amor puro. É o amor que a gente prega. Você é o amor que a gente alguma fala. vez Essa se pureza. deu a chance de duvidar da sua fé? Olha, nos momentos mais difíceis da nossa vida, existem alguns hóspedes que são indesejáveis e tentam se alojar na mente do ser humano, que eu costumo dizer que é o hotel mais caro do mundo, é a mente do ser humano. E existem alguns hóspedes como a dúvida, como o medo, né, como a soberba, como o orgulho, como a vaidade, que tentam se alojar na nossa mente e... Enfim, nesse momento, a gente precisa estar assim, agarrado, entender verdadeiramente o autor e consumador da nossa fé, quem ele é, como que podemos ser sustentados por esse Deus. E isso a gente só consegue quando a gente deseja conhecê-lo cada vez mais. Aline, existem hoje na Europa, existem cerca de 58% de pessoas que já se declararam sem nenhuma religião. Como é que você vê, o que é que você acha de uma pessoa agnóstica ou ateísta? Eu acho que em tudo você consegue perceber a existência de um Deus. E quando você se aparta, você se coloca nessa posição de distanciamento. Não, eu não acredito, eu não confio, eu não creio. Quando você coloca esse afastamento, você se coloca nessa posição, não tem o que fazer, porque é o relacionamento, sabe, que vai a cada dia mais sendo distanciado de Deus. Então, os olhos de pessoas que se distanciam de Deus, que querem se distanciar de Deus, eu acho que estão completamente fechados, não conseguem enxergar essa realidade. E a minha oração é para que essas pessoas elas tenham essa visão retomada, esses olhos abertos, para que elas possam entender verdadeiramente que existe um Deus que as ama, Deixa eu fazer outra que deseja pergunta. mais e mais para a vida delas. Foi Deus que escolheu que você virasse uma popstar na vida? Você é uma popstar. Você é uma estrela pop. Então, você, queira ou não, religião dentro, religião fora, você ficou diferente do resto do rebanho. Por quê? Porque você provavelmente tem as portas mais abertas do que todo mundo, você é mais premiada do que todo mundo, você é mais admirada do que todo mundo, você é mais invejada do que todo mundo. Isso foi uma escolha de Deus? Eu acho que a grande questão aí é a gente entender que Deus precisa usar pessoas para ser boca dele, instrumento dele aqui nessa terra. E embora você tenha falado tudo isso, né, a própria Bíblia relata homens que foram ungidos para ser rei, para fazer diferença na sua geração, em um determinado tempo, numa fase da história, né, como o próprio Davi, que foi levantado para ser um rei e para fazer diferença, vencer gigantes, ser desafiador, desbravador, conquistar novas terras, né, para que ele pudesse trazer um povo inteiro a conquistar isso junto com ele. Foram ungidos. Foram ungidos. Como a rainha Elizabeth agora da Inglaterra, o príncipe Charles e os descendentes do príncipe Charles. Eles foram todos ungidos. Escolhidos para essa grande missão, para esse grande papel, para que é fazer a missão de levar a verdade, de defender essa verdade, fazer com que as pessoas... Infelizmente, o mundo, ele
faz com que as verdades de Deus pareçam mentira, e você ser um porta-voz dessa verdade faz com que as pessoas parem, reflitam, avaliem, como a própria rainha Esther, né, no seu tempo, fez diferença. Então hoje eu me vejo numa posição assim, Deus me levantou, sim, Deus me fez ser uma pessoa incomum, sim, mas tudo porque existe um propósito, existe um motivo, existe um porquê. Deus não levanta ninguém sem um propósito e sem um motivo. E o propósito maior de Deus, quando levanta uma pessoa, quando faz essa pessoa ser um referencial, quando faz essa pessoa ser uma referência para uma geração inteira, principalmente de crianças, como você está vendo nesse trabalho, né? Nesse DVD infantil, é para que a verdade dele seja falada, para que as pessoas sejam salvas através do amor de Deus. Eu me vejo dessa forma, como um instrumento mesmo de Deus para esse tempo. Você sabe que o Brasil é um estado laico, não sabe? Quer dizer, a religião não importa numa grande democracia, ela não deve, não é não importar, ela não deve, inclusive, participar das atitudes da chamada política, não é? No entanto, o Brasil, sendo um Estado laico, que respeita a religião de todo mundo, tem lá em Brasília uma enorme representação. A sua igreja tem. Dentro de um Estado laico, os evangélicos têm uma enorme bancada que influencia de maneira ou outra em várias decisões de governo menor ao maior. Você acha isso certo, justo? Eu acho importante você ter representantes do reino de Deus, não só na política, mas eu acho importante você ter representantes no meio musical, representantes no meio onde você tem advogados, médicos, em todos os lugares da sociedade hoje. No legislativo, no executivo. Você tem representantes. E a Bíblia ensina a gente a orar por esses representantes, né? Essas pessoas que são autoridade, precisamos orar, porque se a gente deseja uma sociedade justa, um país melhor, precisamos orar por eles, para que eles saibam fazer boas escolhas, tomar boas decisões, e isso tudo vai influenciar. Então você acha que num Estado laico está certo, é justo que haja ali uma representação de uma igreja? Eu acho que por exemplo, a católica não tem. Talvez, não sei por que não tenha, né? Mas todo mundo se diz porque católico. O Estado é laico. Mas todo mundo se diz católico, de repente, com certeza tem católicos ali representados também. Mas eu acho que isso é válido. Eu acho que todo mundo tem direito a escolher o que quer, né? Aonde quer atuar, o que quer fazer. Se eu quero atuar na política, ok. Seja abençoado, seja correto, seja justo, seja íntegro. Faça o papel, exerça o papel que você tem que exercer ali, naquele momento, com integridade, com verdade. E faça a diferença onde você está. Faça bem feito, faça com excelência, trabalhe da melhor forma possível e seja alguém que vai representar bem o Evangelho. Você é monarquista? Hã? Não? Mas se você acredita que os reis e rainhas foram ungidos por Deus, quando... Assim, em termos espirituais. Não, eu estou perguntando para valer. Quando eles foram ungidos por Deus, quando acabaram com a monarquia, quando nós ficamos independentes no Brasil, sim, você acha que nós traímos a Deus? Não. Eu estou tentando achar o raciocínio exato da religiosidade em você, entendeu? Não traímos a Deus de forma nenhuma. Quando expulsamos, entre aspas, mas os reis de Portugal, daqui do Brasil, que eram nossos reis, nós traímos a Deus? Não traímos a Deus. Fomos ateus? Não traímos a Deus de forma nenhuma. Tudo na casa de Deus existe, é feito com ordem. Isso é uma coisa, é fato, né? Sem ordem, tanto na casa de Deus, até mesmo na nossa própria casa, existe uma ordem, uma hierarquia, assim como hoje o Brasil também, né? Em tudo que se faz, você precisa ter uma hierarquia a ser respeitada, a ser
vivida, enfim, eu acho que essa questão de você trair Deus por esse motivo, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que a grande questão é você saber respeitar as autoridades que Deus levanta nesse tempo. Então, por exemplo, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração, meus ouvidos estão atentos a conselhos que eu tenho de pessoas que são, para mim, autoridade espiritual, como meus pastores. Por exemplo, meus pais são autoridades para a minha vida também. Tudo funciona dessa forma, com ordem, respeitando a autoridade, zelando por isso, ouvindo, recebendo conselhos, atentos a todos os conselhos. Deixa eu terminar aqui. Deixa. Nós estamos terminando o segundo bloco de frente com a cantora Aline Barros e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta de frente com a cantora de música gospel Aline Barros. Esta mesma do CD extraordinário Amor de Deus. Aline, você foi a primeira cantora brasileira de música gospel a lançar um disco internacional. É isso, não foi? Acredito é isso, que não sim. foi? Olha aí. Acredito que sim. Bom, hoje você também faz shows fora do Brasil. A minha agenda é muito intensa, né, Gabi? Então, tenho muitas viagens. Dentro disso eu consigo... Para onde, por exemplo? Viajo, já fiz muitos eventos na Europa, América Latina, assim, alguns países da América Latina, América Central também, a gente tem viajado bastante, Estados Unidos. O público é basicamente brasileiro ou não? Não, com a minha gravação numa outra língua, porque isso aconteceu assim de uma forma até muito... Como foi? Muito especial. Eu, depois que me casei, fui para a Espanha, né? Meu marido estava jogando na Espanha, vivi 9 meses em Madrid com o Gilmar. E foi um tempo onde eu pude aprender um pouquinho mais o espanhol, desenrolar, né, um pouquinho mais. Foi muito interessante, assim, esse período que eu vivi lá. Você não cantava lá? Cantava, mas muito pouco, né? Foi um tempo até que eu até falo assim, foi uma lua de mel estendida. Eu pude me dedicar um pouquinho mais para essa nova fase da minha vida, junto com meu esposo. E foi um tempo assim muito lindo e eu aprendi um pouquinho mais do espanhol. Dentro disso surgiram alguns convites para que eu pudesse gravar, né? E a coisa aconteceu, rompeu. Então foi assim, surgiram lá os convites para você gravar em espanhol, Em espanhol. Fiz o meu primeiro CD em espanhol com a participação de 2 outros artistas, Paul Wilbur e Don Moen, que são 2 artistas, na realidade, esses trabalhos em espanhol saíram por uma gravadora americana. E também cantores de gospel? Também. E então a música que eu participei cantando, né, cada um cantou, vamos dizer assim, umas 4 canções, 5 canções nesse trabalho. Uma das músicas que eu gravei foi a música que explodiu, onde... Canta um pedacinho desse tamanho. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. E aí vai, essa música ela se tornou hino, né, das igrejas hispanas. E Deus abriu, assim, várias portas, essa possibilidade de eu poder cantar e abençoar outras nações, não só a nação brasileira. Você, afinal, operou a fenda ou não? Eu sabia que você ia querer saber o desfecho. Não, porque eu vejo essa coisa fantástica sua, que você não aquece nada. Eu falo, canta, e você vem com essa voz maravilhosa. Eu tive, assim, uma das maiores experiências da minha vida. Foi esse período que eu passei, né? Os médicos disseram assim pra mim, Aline, você tem 6 meses aí pra recuperar a sua voz. Mas em 1 mês e meio eu recuperei a minha voz. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Me agarrando a todas as palavras e promessas de Deus para minha vida. A Bíblia, nesse momento, foi o meu maior sustento. Eu quero saber se a sua resposta, você está me dizendo o quê? Que você não fez qualquer tratamento e sarou, foi isso? Deixa eu completar e concluir para você entender. É lógico que a gente trabalha. Eu fui a médicos, fui a especialistas, eles me falaram, olha, você vai fazer isso, você cuida dessa forma. Comecei a fazer, mas eles me deram um prazo. Dentro de 6 meses, você vai ficar boa. Vamos ver o que vai acontecer.
Só que eu comecei a fazer os tratamentos, comecei a fazer os exercícios, comecei a cuidar da minha voz e dentro de 1 mês e meio eu já estava completamente restaurada. Cada vez que eu entrava no estúdio para gravar, que nesse momento, atribulado, eu tinha um CD para gravar, que era um CD Fruto de Amor, eu entrava no estúdio, gravava uma música nessa fase da minha vida, eu estava, o Roupa Nova estava produzindo, né, o meu trabalho, o Fegali e o Kleberson. E nessa fase da minha vida eu entrava, cantava uma música, era aquela batalha, porque eu tentando tirar algum som da minha garganta, cantava uma música, Gabi, e já não tinha mais voz nenhuma. E era assim, dia após dia, vencendo batalha atrás de batalha. Só que essa guerra foi vencida num período muito mais curto. Ainda bem. Ainda bem, Ainda tem bem. um melhor ainda eu tenho que te contar. Foi com esse trabalho, com esse CD Fruto de Amor, que veio o meu primeiro Grammy. Ah, e que tal ganhar um Grammy? Maravilhoso. Você fica nervosa antes ou não? A gente fica apreensiva, cheia de expectativa, com vontade de ganhar sim, né? É um prêmio reconhecido, é uma... um tremendo prêmio. É um tremendo prêmio, te dá uma solidez ainda maior na carreira, um reconhecimento internacional, tudo isso. Você tem vontade de cantar com quem, por exemplo? Daqui pra frente. Porque uma carreira é uma carreira, você vai construindo, ok, em nome de Deus, ou para pregar a religião de Deus, tudo. Mas é uma sequência, uma carreira, ela tem um crescimento. Você é um sucesso. Agora, por exemplo, no patamar em que você se encontra, você gostaria de cantar com quem? Gostaria de cantar com pessoas que certamente têm a mesma visão e o mesmo compromisso que tenho. Na realidade, um dos meus grandes sonhos já se realizou, que foi ter gravado o DVD 20 anos, e junto com esse DVD eu ter a participação de algumas pessoas que foram extremamente importantes para mim, na minha infância, musicalmente falando, que fizeram a Aline aperfeiçoar um pouquinho mais o dom. Me lembro de uma fase na minha vida em que não tinha era fita de VHS, e eu ali colocava para assistir Amy Grant, Michael W. Smith, que era tecladista da Amy Grant. Hoje não, ele tem uma carreira solo, reconhecidíssimo. Todos eles são gospel. E eu, assim, era apaixonada. Eu ficava vidrada, vendo eles ali cantando, tocando bonito. Ela com cabelo cacheado, com aquele violão, ele ali acompanhando. E eu tive o privilégio de ter Michael W. Smith cantando comigo uma das canções nesse meu trabalho. E agora você não pensa em ninguém com quem gravar? Agora a minha cabeça, assim, cada projeto eu me dedico mesmo, sabe, Gabi? Para cada projeto meu. E nós estamos, assim, com alguns projetos em mente, né? Tenho aí agora, futuramente, em breve, né? A gente vai ter a gravação do DVD Extraordinário Amor de Deus. E estamos buscando algumas coisas novas, de repente, uma participação especial para esse trabalho também. Não pode me adiantar nada? Não. Não, até poderia, mas assim, é bom a gente deixar as pessoas com aquele, né, com aquela suspense, fazer aquele suspense, porque é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido, e assim, eu não gosto de anunciar um projeto sem antes ele estar completamente definido e acertado. Mas a gente tem vários projetos, e todos os projetos que eu entro para valer, eu entro de cabeça, entro com excelência para fazer o melhor. Eu acho que tem que ser assim, a Bíblia me ensina isso. Aline, você tá rica? Rica. Deve estar, porque ganhou tanto prêmio, vendeu tanto disco que tem que estar. Rica da presença de Deus. Além da presença de Deus, da riqueza material. Sou bem-sucedida, sou Você paga sim. dízimo? Sim, sim. Ou se você presta serviços como você presta à igreja? Também, não, mas isso é outra compensa. coisa. Não, isso é outra coisa à parte. Temos trabalhos sociais que desenvolvemos, que fazemos com a igreja, que agora mesmo tivemos um evento no Rio de Janeiro, onde tivemos a participação até de outros cantores também, e destinamos toda essa verba para uma instituição que trabalha com projeto de missões nacionalmente falando, pessoas que estão envolvidas com crack, enfim. Ótimo. É um trabalho muito sério, muito lindo.
E a gente o dízimo é ordenança. Eu não quero saber o que as pessoas pensam a respeito, eu não quero saber o que vão falar de mim. Eu sei que o meu papel é obedecer e o caminho para o sucesso é a obediência. Se aquela bancada no Congresso evangélica te convidar para um cargo eletivo na política, você aceita? Não, não tem nada a ver comigo. Estamos terminando mais um bloco de frente com a cantora de música gospel, a de maior sucesso, Aline Barros. Voltamos em seguida para o bate-bola. Até já. De frente com Gabi. De volta, e que bom ainda de frente com a cantora Aline Barros. Aline, bate-bola, jogo rápido? Vamos tentar, Vamos lá. Vaidade. Corrompe e destrói o coração do homem. Uma vontade irresistível. Uma vontade irresistível de estar cada dia mais perto de um pai, de um amor, de uma família querida. Eu acho que essa é a minha vontade irresistível e sempre vai ser. Se eu pudesse voltar no tempo, Eu acho que eu me dedicaria mais a tocar um instrumento. Eu deixei a desejar. Com 5 anos, eu comecei a tocar piano e parei. Era isso. Eu acho que sim. Fico irritada quando? Ai, Gabi. Não vai me dizer que nunca. Não, fico, né? A gente até se ira, mas a gente não peca, não fica com raiva. Não, mas acho que o que me tira, assim... Do sério? Do sério é quando eu tô dormindo e aí entram no quarto e acende a luz. Filhos? Ah, filhos são flechas que eu carrego aqui na minha aljava, ó, prontas para tirá-los e eles irem cada vez mais longe. Um medo. Um medo? Ai, um medo. Eu acho que eu não teria claro para dizer para você um medo, mas o sentimento de medo eu quero bem longe de mim. Eu acho que esse é o último desafio a ser vencido antes da gente conquistar o nosso sucesso. Então você tem medo de sentir medo. É isso? Se você define assim, é. Futuro. Futuro, o meu tá nas mãos de Deus. Um sonho. Um sonho. Sonho de poder ver o meu país progredindo cada dia mais e as famílias sendo cada vez mais abençoadas por um amor maior. Fama. Fama é conquistado através de um trabalho que se faz com muita excelência. E Aline Barros por Aline Barros? Aline Barros por Aline Barros, eu acho que eu me definiria como uma princesa de um reino eterno, herdeira do maior amor que existe, o amor de Deus. Cujo maior defeito é, não o de Deus, o céu. O meu? Falar muito. Acho que eu falo muito. Você é pastora, é isso aí. Minha linda, muitíssimo beijo, obrigada. Gabi. Parabéns Obrigada a pela você. carreira, pelo sucesso, por tudo. Obrigada. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.